Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Leandro Santos, bem-vindos ao canal Leandro Ibov, análise técnica e análise fundamentalista. Curta o vídeo, compartilhe e ajude no crescimento do canal. Ative as notificações, se inscreva no canal. Vamos aqui à análise de médio e longo prazo para os mercados e a estratégia para se posicionar no que é melhor, no que tende a ser pior, etc. Começando com a situação da guerra que eclodiu entre Irã, Israel e Estados Unidos. E você tem o petróleo, né, que explodiu absurdamente, de maneira surreal. Eu tinha falado antes, né, sobre esse triângulo. Já fiz posts nas minhas redes sociais, Twitter, Telegram e Facebook. Tem um link na descrição do vídeo. Se inscreva nessas redes sociais porque eu fico a maior parte do tempo lá postando, né? Todo dia eu posto, faço alguns posts de análises, etc. E servem como insights para você tomar boas decisões de investimento. E o triângulo ele tinha rompido o seu suporte, mas ele culminou em um outro suporte aqui, que fez um fundo triplo. Então veja que ele, né, fez um fundo aqui, fez um segundo fundo, fundo duplo, e aqui fez um terceiro fundo, mais um quarto. Então ele desenvolveu uma região de suporte aqui. Quando eclodiu a guerra, petroleiros começaram a ser atacados, o Estreito de Hormuz, o Irã passou a fechar, a restringir, e está até hoje assim. E me parece, dizem algumas fontes, especula-se que o Irã está colocando minas marítimas no Estreito de Hormuz e fica muito perigoso para petroleiros passarem por lá. E o mercado explodiu, o mercado de petróleo. O petróleo chegou a bater 112 dólares aqui, a máxima dele. Mas teve o contrato que chegou, não sei se esse aqui é o único contrato. Teve um contrato que chegou a 130 dólares, né? 120 dólares aí, a máxima dele, né? Foi esse aqui mesmo, 120 dólares. A máxima dele que ele chegou, 119 dólares. Um absurdo, tá caindo obviamente depois de ter subido tanto, mas ele no gráfico semanal nós vemos preço acima da média exponencial 89 em tendência de alta. Então a gente sabe que quando está acima da 89, pelo método Eagle, por várias razões, não dá para explicar aqui, no meu curso eu ensino sobre isso, a tendência é de alta. Então o petróleo voltou para a tendência de alta. E com o petróleo em tendência de alta, o preço de tudo tende a aumentar. Por quê? Para transportar produtos é necessário combustível, e o combustível ficando mais caro, os produtos ficam mais caros para mim e para você. Então tudo tende a aumentar de preço se a crise do petróleo continuar, e provavelmente vai continuar por um bom tempo. Por um bom tempo, essa crise tende a continuar por conta da guerra. E inflação também tende a correr solta no mundo inteiro. Não é só no Brasil, mas é no mundo inteiro. Então é uma crise mundial de inflação e de aumento do preço em tudo, absolutamente, por conta do frete, que vai requerer um combustível mais caro. Então, o primeiro ponto que a gente tem que analisar aqui da situação atual é crise envolvendo o petróleo. E temos, obviamente, uma crise de crédito ocorrendo no mundo inteiro, ou seja, empresas falindo, falências no mundo inteiro ocorrendo, pouca movimentação de clientes em todos os setores praticamente. A IA está arrebentando e quebrando tudo. Muitos serviços
que são feitos digitais, na parte digital e virtual, por exemplo, informática, na parte de reparo de computadores, a IA não faz isso. Não tem robôs que faz isso, ou se faz é muito pouco. Então o profissional da informática que trabalha na área de reparos, ele não vai ter tanto problema. A vaga vai continuar para ele, a demanda para ele trabalhar vai continuar. Vai diminuir a demanda por conta da crise, obviamente, então vai diminuir as vendas, então muita demissão vai ocorrer na área, em todas as áreas. Mas esse profissional não vai sumir tão cedo. Porém, todos os trabalhos, não só de informática, mas administrativos, de contabilidade, que envolve a parte virtual, tendem a ser aniquilados pela IA. Hoje em dia, com IA, você pode ser equivalente a 100, 200 e até 1000 pessoas. Basta você saber supervisionar as IAs, ter conhecimento na área. Supervisiona, a IA fez algo errado, você vai lá e pede para ela corrigir, instrui para que ela faça correto. E ela vai fazer o que levaria semanas, em minutos, ela vai fazer. Você, como supervisor, vai coordenando tudo. Ou seja, uma empresa que tinha 1000 funcionários nessa área, uma ou duas ou três pessoas que saiba supervisionar IA vai poder fazer o trabalho de 1000 pessoas. Então vai baratear o custo para as empresas, mas muita demissão vai ocorrer, muito desemprego vai suceder por muito tempo. Eu fiz um post nas redes sociais falando sobre uma crise em 2028 que será catastrófico para a maioria das pessoas e para o mundo inteiro, causada pela IA substituindo os seres humanos em várias áreas, em vários trabalhos, em vários serviços, etc. Então nós temos essa situação em andamento. O que é necessário fazer é trabalhar muito, estudar muito, inventar algo que não existe, ter habilidades que ninguém tem. E isso requer que você trabalhe e estude o dia inteiro e faça isso para você ser diferencial. Principalmente se você é um empreendedor, tem que fazer algo bem diferente, ter habilidades que quase ninguém tem, para que você consiga sobreviver. Ou de preferência que você consiga ganhar muito dinheiro antes de 2028, porque 2028 o bicho vai pegar e o que pode acontecer é que você pode ter o melhor produto ou serviço do mundo, mas a maioria das pessoas não terão dinheiro para pagar o seu produto e serviço. Então, mesmo que empresas elas demitam e tenham um custo baixo, porque a IA vai substituir muita mão de obra e vai automatizar e até melhorar os processos da empresa e a produção e serviços, um monte de gente vai estar desempregada e as pessoas não vão comprar os seus produtos e serviços e essas empresas vão quebrar também. Então você tem que ter muita grana, ajuntar muito dinheiro, viver como pobre, viva como pobre, não compre carro. Se for comprar carro, compre um carro bem barato. Não compre roupas, não compre celulares caríssimos. Vai economizando dinheiro e viva como pobre, só acumulando grana, colocando essa grana na blockchain, que vai ser uma grana que estará na blockchain protegida em criptomoedas, melhor do que em banco, porque banco ele pode falir, você pode perder a sua grana inteira. Portanto, o ideal é ter dinheiro em criptomoedas para se proteger. Ou em algo físico, ouro e prata também podem confiscar, mas é mais difícil. Se o banco quebrar, o seu ouro e prata que está nas suas mãos ficam intactos. Então vamos ver aqui a situação do Bitcoin, onde faz esse papel de um banco descentralizado, parcialmente. Monero é melhor do que Bitcoin, mas o Bitcoin é o mais famoso, e ele é o líder, então a gente tem que falar dele. E as pessoas tendem a preferir a investir nele. Muita grana tende a migrar para o Bitcoin buscando segurança
contra congelamento e a condição de não ter acessível as suas contas bancárias. Quando bancos quebram, essas contas bancárias podem ficar congeladas ou inativas porque o banco quebrou. E você vai perder tudo. O fundo garantidor de crédito não garante tudo. Então milhões, bilhões não é garantido pelo fundo garantidor de crédito. No Brasil é até 250 mil. Em outros países tem o seu limite. Mas muita gente perde dinheiro. Muitos bilionários que têm dinheiro em certos bancos, quando estes quebram, eles perdem tudo, quase tudo. Ganham uma mixaria do fundo garantidor de crédito. Para se proteger disso, as pessoas vão buscar algo da quais elas possam armazenar dinheiro ou valores e não perder esse dinheiro, como vai ocorrer com os bancos. Com ouro não dá para fazer isso. Com ouro você vai guardar na sua casa e o Estado pode tomar de você. Você não pode sair carregando ouro indo de um país para outro. Por exemplo, está tendo guerra. Né? O sujeito que está em Dubai, ele quer fugir da guerra. Dubai está sendo bombardeada lá, o aeroporto está lotado e muita gente querendo fugir de lá. Gente que mora lá, que é morador de lá, nativo. Não sei se tem gente querendo fugir, mas se o cara deseja fugir, ele tem toneladas de ouro e prata, ele não vai conseguir transportar isso para outro país numa situação de guerra. Mas se ele tem criptomoedas, basta as 24 palavras de cabeça. Se ele tem memorizado, ele passa por qualquer lugar do mundo. E basta a internet e eletricidade para ele acessar esses valores em criptomoedas. Esse é o poder das criptomoedas. Numa situação de guerra, como a gente está vendo, ou de repressão governamental, o sujeito que quer fugir com seus milhões, basta as 24 palavras na cabeça. E uma passphrase, etc. O básico é isso, certo? Então, as pessoas tendem a migrar para as criptomoedas para se proteger em situações de crise, e é por isso que eu acredito que o Bitcoin tende a continuar a subir. Ele tende a continuar a subir. E embora ele esteja em tendência de baixa no semanal, no mensal, vou pegar um outro gráfico aqui, da Bitfinex, no mensal ele está em tendência de alta. E os posts que eu fiz nas outras redes sociais, Twitter, Telegram e Facebook, se inscrevam lá para saber mais e acompanhar, eu alertei que o Bitcoin pode buscar esse suporte na média exponencial 89. Na crise da FTX, no mensal, quando você vê a longo prazo, no mensal, o Bitcoin ele foi exatamente na média 89 e fez fundo na 89. Eu alertei que o fundo do Bitcoin era nos 16 mil dólares. Ele foi até 15 mil e depois explodiu a partir daqui. Em plena crise da FTX, falta de liquidez em várias exchanges, o Bitcoin ele virou o jogo e explodiu milhares, centenas de por cento, né? Cerca de 500%, mais de 500% até os 125 mil que ele chegou. E agora ele está em queda livre e eu acredito que ele pode chegar aqui nos 50 mil, fazer fundo de novo. A média 89 ela tem alguns fundamentos em Fibonacci, onde os números Fibonacci têm seus fundamentos científicos. Então eu acredito muito na média exponencial 89 como ponto de suporte significativo, onde termina um certo fractal, que é o fractal do Elliott, que tem 5 ondas, e depois ele faz, né, o ABC corretivo, e o ABC corretivo tende a parar na média exponencial 89. Fundamentos mais elaborados sobre isso não dá para eu explicar aqui. Mensal do Bitcoin na média exponencial 89. Se o Bitcoin bater na 89 aqui em 50 mil e explodir, ele tende a subir, e outras criptomoedas também tendem a explodir muito.
Monero é uma delas. Se o Bitcoin ficar caindo em crise, a Monero, por ter os fundamentos superiores ao Bitcoin, ela pode subir ou ficar estabilizada, como ela vem mostrando resiliência, mercado inteiro desabando e a Monero caiu também, óbvio, mas ela mostra bastante resiliência, caindo menos do que muitas criptos. Se encontra na posição 14 hoje, se a gente for ver. Monero na posição 14, Cardano se lascando, né? Se a gente for ver Cardano. Zano também é muito promissora pelos fundamentos dela, e Zcash também é competição para Monero. Monero é melhor do que Zcash, mas o Zcash é bom você ter na carteira para ganhar dinheiro. Usar o Zcash eu não recomendo, eu não usaria, mas para ganhar dinheiro vale a pena você ter. E se acontece alguma coisa com a Monero, a gente tem o Zcash como alternativa. Então tem que colocar grana em Zcash também. Não podemos ser maximalistas que não diversificam. É uma questão de segurança e de sobrevivência, diversificação moderada. Monero. Então o Bitcoin ali nos 50 mil mais ou menos é o fundo provável dele. Pode ser que ele nem chegue lá. Tomara que nem chegue lá e suba. Só que o Bitcoin, por ser muito caro, ele tende a subir, mas ele vai subir bem menos. Porque ele está muito caro, então ele tende a congestionar e subir pouco. Fazer 1000%, 10.000% no Bitcoin você não vai conseguir fazer tão fácil. O Monero, para ela chegar a 10 mil dólares, basta 300 bilhões entrar nela para um mercado. Tende a chegar nos 5 trilhões, estava quase 4 trilhões há pouco tempo. 300 bilhões não é muito pouco. Então é fácil para uma cripto com fundamentos, onde a demanda por privacidade tende a crescer significativamente, já cresce significativamente, por vários motivos que eu estou cansado de explicar, de mostrar as evidências, e por isso as pessoas tendem a investir muito em Monero. O que o Bitcoin fez em 2017, explodindo dos 1.000 dólares para 20 mil dólares, a Monero tende a fazer. Pelo preço dela, pelo supply que ela tem e pelos fundamentos superiores que ela tem. Então nessa crise, muita gente vai falar, mas numa crise dessa, as criptomoedas tendem a subir? Sim, por conta dessas características de portabilidade e descentralização que elas têm. E as pessoas tendem a procurar criptomoedas seguras, principalmente de privacidade, para ficarem anônimas e mais protegidas. Certo? E a Monero ela se encontra numa situação melhor do que graficamente do que o Bitcoin. Ela não está em tendência, ela faz um padrão de suporte, uma sombra inferior grande, fazendo uma tweezer bottom parcial, não é bem uma pinça de fundo aqui, mas uma pinça de fundo parcial aqui, com essa sombra nesse marombo azul negativo inferior, que denota força compradora, desenvolvimento de suporte nesta região e convergência na Profit Line, no ADX aqui no DMI. A linha amarela aqui fazendo convergência com esse topo, ou seja, tende a voltar lá para os 800 dólares e romper provavelmente. Alguma hora isso pode acontecer. E quando acontecer, você tem que estar dentro. Quando for valorizando 500, 1000%, você vai realizando um pouquinho para criar reservas de emergência. Para caso a Monero não vá para 10 mil dólares, você fez alguma reserva de emergência e vai conseguir sobreviver caso ocorra alguma crise. Porém, o alvo da Monero é 10 mil dólares. O alvo dela é 10 mil dólares. Então nós temos aqui a nossa carteira de cripto de privacidade. Bitcoin é o concorrente, está em primeiro lugar, tende a valorizar pouco. Monero, Zcash e Zano são ultra promissoras, principalmente Monero. Zano tem que investir, tem que aguentar a enrolação que ela mostra no momento, vai comprando porque está barato e esquece.
Quando as pessoas perceberem o que a Zano pode fazer, ela tende a explodir, ser reconhecida, e daí você ficou muitos anos comprando na baixa, só vai surfando, colocando lucro no bolso. E usando ela também, ou seja, quando chegar nos 1000% ou 10.000%, você gasta com produtos e serviços ou você troca por outra coisa que vai te dar estabilidade nesse lucro que você teve, nesse poder de compra que você teve, com a valorização da Zano. Pode ser o SDT ou o DAI, só que você tem que anonimizar, ou seja, você tem que trocar por o SDT, mas mantê-los anônimos, e é preciso, requer conhecimento para isso. Tá? O ouro e a prata também tendem a ser refúgios contra essa crise financeira, tende a ser um refúgio para essa crise financeira que está ocorrendo, crise de crédito, guerras, crise do petróleo causada por guerras, enfim, é um monte de coisa ao mesmo tempo. E ouro e prata tendem a continuar a subir, apesar dos problemas que ocorreram aí, dessa grande queda que o ouro teve, etc. Ele ainda tende a continuar em tendência de alta. Por enquanto ele está subindo, mas de maneira congestionada. Então eu acredito numa congestão durante um tempo aqui do ouro. Porém, a tendência dele é de alta. A prata, a mesma coisa. Também tende a ser um refúgio. E você deve ter prata e ouro. Você pode comprar o Shout, o SDT da Tether. Prata você não tem tokenizado, ou você tem, não sei se tem liquidez e não conheço o token de prata. Você tem o token de ouro da Pax Gold e da Tether. Você pode estar comprando eles, que é mais fácil, porém pode ser congelado. O ouro, se você compra fisicamente ele não pode ser congelado, mas podem entrar na sua casa e te confiscar. Daí você vê o que é melhor para você, de acordo com as suas necessidades. Mas ambas as condições são inseguras. Porque ter ouro, você comprar ouro escondido, guardar toneladas de ouro escondido é muito difícil. Você vai ter que declarar isso. E você ficará na mira dos bandidos. Se souberem que você tem fortunas em ouro, você está na mira deles. E o Estado pode confiscar de você se ele desejar. Ouro e prata, todavia, tende a valorizar nesta crise. Apesar da crise do petróleo, o preço aumentando, IA substituindo as pessoas e colapsando o mercado, bolsas, apesar de muitas empresas estarem quebrando, as pessoas também podem buscar o mercado financeiro como refúgio. Mercado de ações. E a gente vê o Ibovespa batendo recorde, ou seja, ele chegou a 192, mais de 192 mil pontos. A gente tem o mercado nessa situação, a gente tem as empresas quebrando, a gente tem a maioria dos brasileiros endividados. A maioria dos brasileiros, mais de 80 milhões, estão endividados. Sem crédito, para conseguir crédito está muito mais difícil hoje, então a maioria das pessoas estão quebradas e elas não estão comprando nada, por isso que está tudo quebrando. Mas a bolsa está bombando, ou seja, provavelmente estão procurando refúgio em ativos como ações. Vai continuar a subindo? Pode ter um grande crash. Porque as empresas estão quebrando. Mas algumas empresas tendem a sobreviver e até prosperar nesta crise. Então eu realmente não sei dizer, pela lógica, o mercado de ações tende a quebrar, ter um crash. Mas por conta da crise as pessoas também podem querer se refugiar nas ações e as ações continuarem subindo como subiu até agora. Sem lógica nenhuma, com essa crise acontecendo e o mercado de ações bombando aqui no Brasil. O S&P 500 ele está subindo menos do que o Ibovespa.
E o S&P 500 ele está subindo, a gente vê que ele sobe devagar, ou seja, ele faz candles pequenos, vai subindo com candles pequenos, demora bastante tempo para fazer um topo, cai. Pode ver que demorou 4 semanas para subir. Em uma semana ele devolveu tudo aqui. Isso mostra a fraqueza da força compradora. Aqui devolveu tudo. Então a gente vê que é uma tendência de alta do S&P 500 mais fraca, mostrando fraqueza, subindo com fraqueza. Então isso denota uma possibilidade de crash gigantesca, ou seja, uma correção forte, gigantesca no S&P 500 e entrar em tendência de baixa. E na crise de 2008, eu estava lá, eu comecei no mercado financeiro em 2007, 2008. O Dow Jones caía em tendência de baixa e a bolsa brasileira explodia. Então todo mundo entrando, comprando, euforia, até que houve o grande crash que influenciou o mundo inteiro, o crash do subprime, e o Ibovespa ele definhou em 2 meses, ele caiu 60%, teve ação que caiu 90% em 2 meses. O que levou anos para subir foi devolvido em 2 meses. Muita gente se ferrou, quebrou, etc. Certo? Então é perigoso investir em ações, mas você deve investir, porém moderado. Mais grana em criptomoedas, mais grana em ouro e prata. E fazer reserva de emergência também. Tem que ter um pouco em dólar, tem que ter um pouco em real, porque o dólar também pode definhar, ele pode cair muito. Então, se você tem tudo dolarizado, você vai se ferrar, a inflação vai subir aqui no Brasil e o dólar vai cair. Você vai pagar mais caro em tudo, mesmo tendo dólares. Então, você tem que ter diversificação, ter um pouco de dólar, um pouco de euro e reais também. Apesar de que real em conta bancária é um perigo aqui no Brasil. De bloqueio, etc., censura, banco quebrar. O Banco Master quebrou, o pessoal perdeu dinheiro lá, milionários, bilionários, ganhou uma mixaria do FGC perto do que eles tinham, então eles perderam muito dinheiro. Temos que ver isso, temos que analisar isso e diversificar também na reserva de emergência em algo estável, em fiats que prestem mais ou menos. Dólar é a melhor que tem, mas por conta da guerra e esses problemas econômicos que vem sucedendo, geopolíticos que vem sucedendo, o dólar pode cair muito, como vem acontecendo. Se a gente for ver o dólar, ele deu uma subida há um tempo atrás, mas ele se encontra em tendência de baixa aqui no semanal. No mensal, o interessante é que ele está barateando, né, e está chegando aqui na média exponencial 8,9, que é aquele ponto de compra que eu sempre falo. Ó, média 8,9 explodiu. Então é um bom momento para você acumular dólar e comprar dólar barato. E quando chegar aqui nos 4,90 principalmente. E o dólar tende no médio prazo a valorizar em relação ao real. E você tendo dólar e um pouco de real, você vai... Quando o dólar estiver caindo, você gasta o real. Quando o dólar estiver bombando e você está tendo lucro, daí você gasta o seu dólar aqui no Brasil usando cartões de crédito internacionais que vão estar creditados em dólares. Você vai gastando e vai dessa forma superando a inflação. Use um cartão internacional que não cobre impostos. Existe isso. Basta você procurar cartões com criptomoedas que você coloca criptomoedas nesses cartões e obtém dólares ali e você vai gastando sem pagar IOF, porque é internacional, é de gringo, é cartão de gringo, é como se você fosse um gringo. Você vai gastando e não paga o IOF para esse governo porque você está com cartão de gringo. Então não tem problema isso. Então é isso, pessoal. Vou ficar por aqui. Pessoal que deseja obter meu treinamento e obter todo esse conhecimento que eu passo aqui graficamente,
o site traderprofissional.com.br. Estava com problema no HTTPS por muitos meses, tá, pessoal? Eu acredito que agora definitivamente resolveu. Problema relacionado aos serviços do Brasil, provavelmente. E se você deseja fazer o meu treinamento, que fica no Telegram com acesso eterno, e atualizações anuais também tem. Curso Eagle Signals, tem o grupo de sinais. Se você quer obter o grupo de sinais de graça, você compra o curso. No grupo de sinais tem o portfólio cripto e as instruções para você comprar. E para segurança, anonimato. Treinamento de anonimato. Consultoria com setups e construções de softwares para anonimato personalizadas. E SO, sistemas operacionais personalizados para cada pessoa. Para você ser anônimo, porque o que é invisível não pode ser atacado. Não adianta você comprar hardware wallet. Você tem que ser anônimo com a sua hardware wallet. Teve uma notícia recentemente que pessoas disfarçadas de policiais em um certo país, não me lembro, assaltou pessoas que tinham Bitcoin e tinham hardware wallet, mas elas não eram anônimas. Se elas fossem anônimas, elas teriam preservado os seus Bitcoins, suas criptomoedas. Então você tem que comprar a sua hardware wallet, mas você precisa aprender sobre anonimato com cripto. E nesse curso Ultra Anonimato Red Pill, a consultoria personalizada, futuramente o curso The Cubes OS, vai tratar de anonimato, envolvendo criptomoedas também, não somente comunicação. Links na descrição, entre em contato para obter esses produtos e serviços. Vou ficar por aqui, pessoal. Obrigado, até mais.